Para compor a mesa, convidamos professora doutora Mônica Herman Salencas Giano, diretora da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Professor doutor Inácio Maria Poveda Velasco, superintendente de Relações Institucionais da Universidade de São Paulo. Professor doutor Alessandro Irata, presidente da Comissão de Recepção aos Calouros 2019 da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Acadêmica Júlia Monteiro Coelho, representante do Centro Acadêmico Antônio Junqueira de Azevedo. Acadêmico Rafael Marcondes, representante da Associação Atlética Acadêmica Casa 7. Para a abertura oficial da solenidade, passamos a palavra à professora doutora Mônica Herman Salencas Giano, diretora da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Bom dia a todos. Eu gostaria, sem atrasar os trabalhos da mesa, mas eu gostaria de dar as boas-vindas. As boas-vindas para o ano letivo de 2019. As boas-vindas àqueles que já estão conosco e aos que entraram, aos calouros, que na realidade estão começando a adentrar este misterioso, sofisticado e esplêndido campo que é o nosso direito. Vamos caminhar juntos ao longo desses 5 anos e eu gostaria de não só dar as boas-vindas, como neste momento declarar abertos os trabalhos deste ano letivo de 2019. Gostaria também de aproveitar e cumprimentar os membros da mesa. Gostaria de cumprimentar, começando pela Júlia, que é a nossa representante dos alunos. Gostaria de cumprimentar e agradecer a presença ao professor Inácio Poveda, que vai contar para vocês a história dessa faculdade de Direito Ribeirão Preto, e o eterno diretor, a meu ver, da Faculdade de Direito, ele que foi responsável pela construção e pela idealização dessa faculdade onde vocês estão entrando neste momento, primeiro dia de aula. Gostaria de cumprimentar o professor Alessandro Irata, que é o presidente da Comissão de Recepção aos Calouros, e a ele devemos toda essa organização da Semana de Recepção aos Calouros. Gostaria também de cumprimentar, por último, qual é o nome do Rafael? O Rafael Marcondes, que é também representante da Associação Atlética Acadêmica aqui da nossa faculdade. Gostaria, por último, de agradecer a colaboração e a apresentação musical que nós tivemos ao professor titular Rubens Ricciardi, e cumprimentar em especial, não sei se ainda estão por aqui, mas cumprimentar em especial a nossa cantora, aluna aqui de música, a Luana. Muito obrigada a todos, muito obrigada pela presença e espero que a gente comece esse ano letivo de 2019
com sucesso, e teremos este sucesso até o final. Muito obrigado. Convidamos a todos para, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional brasileiro. Em continuidade aos trabalhos, passaremos à palestra FDRP, a História, que será ministrada pelo professor Dr. Inácio Maria Poveda Velasco. Professor Dr. Inácio Maria Poveda Velasco é superintendente de Relações Institucionais da Universidade de São Paulo, é professor titular de História do Direito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, foi secretário-geral da Universidade de São Paulo no período 2014 a 2018,
Foi diretor da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo no período de 2017 a 2013. Convidamos o professor doutor Inácio Maria Poveda Velasco para proferir a palestra FDRP, a História. É melhor terminar a palestra para ver se eu sou merecedor de aplausos ou não, mas enfim, de qualquer maneira, eu já agradeço a Márcia. Bom dia a todos e especialmente aos calouros da 12ª turma da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. Bom dia. Bom dia. Agora sim, já acordaram, né? Bem, gostaria de cumprimentar a nossa querida senhora diretora, a professora Mônica Hermans Assalin Cajano, e em seu nome todos os docentes da faculdade. E na pessoa da senhora Gisele Santos, do senhor Júlio Lippe, presente em cima, saudar os servidores técnicos e administrativos desta escola. Caros alunos, senhores pais, mães, vejo que tem aqui alguns, amigos e familiares, a todos as minhas cordiais saudações. 11 anos atrás, exatamente no dia 25 de fevereiro de 2008, numa sala emprestada na Faculdade de Economia e Administração, na FEA, aqui de Ribeirão Preto, aqui do lado, era proferida a primeira aula inaugural da história da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, a cargo do saudoso professor Antônio Junqueira de Azevedo, que empresta o nome ao nosso querido centro acadêmico. Iniciava-se ali, naquele momento, a caminhada, hoje exitosa, desta escola. Só quem lá estava, então, é que sabe das alegrias e dissabores, dos esforços e do trabalho que representou esta empreitada. Vale a pena olhar para trás e relembrar essa história, que foi o que me foi pedido? Sim? Não? Penso que pode valer a pena se, e somente se, isso servir para nos fazer crescer em amor pela nossa faculdade e, consequentemente, no sentido de responsabilidade pelo seu presente e pelo seu futuro. Como já foi dito, construir é difícil. Destruir é muito fácil. Para construir se necessita do engenho e esforço do construtor. Para destruir serve qualquer picareta. Quando iniciamos a caminhada desta escola, no que poderíamos chamar a pré-história, não havia nada. Nada. Não havia prédio, ainda não havia funcionários nem professores, não havia biblioteca, não havia alunos, não havia centro acadêmico, não havia atlética, nem árvores, nem flores, nada. O que havia? O desejo de dar vida a um projeto, a uma demanda antiga da sociedade ribeirão-pretana e do campus da USP nesta capital. Essa demanda, que remonta ao início dos anos 90, acabou sendo atendida pela reitoria da universidade no ano de 2007, quando, na gestão da então reitora professora Sueli Vilela, o Conselho Universitário aprovou a criação do novo curso de Direito, exatos 180 anos depois da fundação da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Naquela altura, existiam no Brasil 1.300 cursos de Direito. 1.300 cursos de Direito, dos quais
450 só no estado de São Paulo. Com tamanha profusão de faculdades, fazia sentido criar uma nova. Só na cidade de Ribeirão Preto tinha 5 faculdades particulares. E a 90 quilômetros de aqui, na vizinha Franca, existia, como existe até hoje, o curso da Unesp, também Universidade Pública do Estado de São Paulo, assim como a USP e a Unicamp. Para muitos, não se justificava criar uma nova faculdade. E críticas não faltaram. Lembro que eu repetia, só faz sentido a USP montar uma nova faculdade se for para ser uma referência no ensino jurídico nacional, se for para montar uma faculdade de excelência. E foi com esse espírito e esse desejo que começamos a trabalhar. O primeiro foi montar a equipe de funcionários, porque sem eles nada existe. Os funcionários são como o alicerce que está lá embaixo, escondido, dentro da terra, que não aparece, não brilham, mas que sem eles não existe solidez nem edifício que se sustente. Montar a primeira equipe de funcionários selecionados por mim a dedo para começar a estruturar a faculdade, a realizar os concursos para a contratação de professores, preparar as instalações provisórias, enquanto estes edifícios eram construídos. 2 salas emprestadas na FEA, uma salinha pequenininha na Biblioteca Central para receber os nossos livros. E hoje vocês veem a magnífica biblioteca que temos. Inveja nacional. A famosa Casa 7, atenção atlética, na Rua Pedreira de Freitas, que albergou a sede administrativa da faculdade naqueles primeiros tempos. Isso era a Faculdade de Direito de Ribeirão Preto em 2008. Lá estavam a Maria José, que hoje está na Procuradoria-Geral, aqui no campus, a Gisele, nossa assistente financeira, o Júlio, gigante Júlio, obrigado Júlio, nosso assistente administrativo, a Márcia, cadê a Márcia? A Milena, diretora da biblioteca, o Sérgio Andrade, grande Sérgio. Milhares e milhares de quilômetros fizemos o Sérgio e eu na Anhanguera e na Bandeirantes para construir esta faculdade. O Valdemar. E depois, os professores. O professor Bessac, que aqui está, meu colega de turma no Largo de São Francisco. Parece muito mais jovem, mas somos da mesma época. Professor Irata, que foi meu aluno, monitor, lá no Largo de São Francisco. Professora Lídia, que já deixou a faculdade, a Marta, o Nuno, o Márcio, o Nogiri, a Eliana e tantos outros. Eu ia todos os dias na sala de aula, lá na FEA, para saber se os calouros da primeira turma estavam bem, para conversar com eles, para acompanhar seu desempenho e para lhes contar os passos que estávamos dando para montar a faculdade. Lembro que eles diziam, pessoal, na semana que vem eu estarei em São Paulo, teremos o concurso para contratar o professor que irá dar aulas para vocês de tal matéria no segundo semestre. Conto com a torcida de todos para que possamos selecionar um excelente professor. E assim, dessa maneira, os nossos alunos acompanhavam, se sentiam também protagonistas dessa história de construção da faculdade. A minha preocupação era exatamente que aqueles primeiros alunos, assim como os funcionários, assim como os professores, se sentissem protagonistas de primeira linha
responsáveis pela construção da FDRP. Eu repetia àqueles calouros das primeiras turmas: a faculdade será o que vocês quiserem que ela seja. E vocês serão o que a faculdade for. Porque se vocês forem egressos número 1, vocês sentirão orgulho de serem número 1. Mas, se a faculdade for uma biboca, e aí alguém pode falar: puxa, mas que palavra é essa aí o professor Inácio inventou? Não, é do Tupi-Guarani, professor. Do Tupi-Guarani significa buraco, no pior dos sentidos. Se a faculdade for uma biboca, um buraco, não é? Então vocês serão egressos de uma biboca. Então, o futuro da faculdade, eles diziam, está nas vossas mãos. Lembro com emoção que no dia da formatura daqueles alunos da primeira turma, em janeiro de 2018, muitos deles me abraçaram, chorando, assim como seus pais e familiares, e dizendo: professor, number one, número 1. E por que isso? Porque aqueles alunos da primeira turma tinham passado já, mesmo antes de se formar, no difícil exame da OAB, e graças ao desempenho deles, a Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, já naquele ano, tinha pego primeira colocação entre todas as faculdades de Direito do país. O então presidente da OAB de São Paulo, Dr. Marcos da Costa, meu amigo de longa data, fez questão de participar daquela formatura para prestigiar e homenagear a nossa faculdade. Esse desempenho de qualidade foi repetido pelos alunos do segundo, da segunda, da terceira, da quarta turmas e se mantém até hoje. Graças ao esforço de todos, alunos, professores, funcionários. No começo deste mês, estive em Brasília, na sede do Conselho Federal da OAB, para receber das mãos do presidente nacional da OAB, Dr. Lamáquia, uma bela placa de reconhecimento de excelência, o selo OAB recomenda, para a nossa Faculdade de Direito. E eu vou fazer nesse momento a entrega física da placa à senhora diretora e peço uma salva de palmas para a nossa faculdade. Isso é da faculdade e é de todos, mas a diretora representa a faculdade, por isso que a placa vai ficar no gabinete da diretoria. Queridos calouros, vocês acabam de entrar numa das melhores faculdades de direito do país. E aqui entraram porque estudaram muito, se esforçaram, muitas vezes se privando de momentos de lazer, de descanso, quem sabe até do convívio mais intenso com familiares e amigos. Tudo isso para realizar o sonho de entrar na USP. E aqui estão. Por isso, merecem os parabéns de todos. Assim, este momento é um momento certamente de alegria, e é natural que assim seja. Mas é também um momento de assumir responsabilidades. Responsabilidades? Puxa, professor chato, né? Estão aqui comemorando e o cara vem falar de responsabilidades. Sim, responsabilidades. Vocês agora passam a ocupar uma vaga nesta faculdade. Cabe a vocês assumir o lugar dos que saíram e carregar a bandeira da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, sem deixar a peteca cair, sem deixar que a excelência da faculdade se perca. Não é pouca responsabilidade. A nossa escola já deu frutos maduros. Quantos egressos dela
antigos alunos já estão trilhando carreiras profissionais brilhantes graças ao seu esforço pessoal e graças à boa formação que a faculdade lhes deu. Recentemente participei em São Paulo, ao lado do Procurador-Geral de Justiça do Estado, da posse dos novos promotores. E ao final, uma moça jovem se aproximou de mim para me dizer, com emoção e orgulho: professor, obrigado. Eu sou a primeira aluna de Direito de Ribeirão a entrar no Ministério Público do Estado de São Paulo. E assim temos alunos na advocacia, na magistratura, na Defensoria Pública, em São Paulo, em Brasília e em tantos outros lugares, inclusive no exterior. E também no magistério, porque muitos dos nossos egressos já estão cursando ou já cursaram mestrado, doutorado. Eu já tive vários orientandos aqui desta faculdade, cursando a pós-graduação lá no Largo comigo, inclusive uma orientanda minha já está agora na Itália fazendo uma especialização. São frutos maduros, colhidos desta escola. E cabe a vocês fazer com que esses frutos continuem a ser colhidos. Mas responsabilidade também, porque passam a ocupar uma vaga na USP. Uma vaga na Universidade de São Paulo. Vaga esta cobiçada por tantas e tantos que tentaram, que se esforçaram, mas que não conseguiram chegar até aqui. E é porque essas pessoas eram piores, menos inteligentes, menos esforçadas. Muitas vezes, e é nisso que temos que pensar, é porque não tiveram as mesmas oportunidades. E isso traz uma tremenda responsabilidade para todos vocês, meus caros alunos. Por quê? Porque vocês estão agora ocupando uma vaga na melhor universidade do país, a USP, da América Latina, que está entre as 150, 200, dependendo do ano, do ranking, melhores universidades do mundo. Isto num universo ranqueado de 15 mil universidades, o que coloca a USP entre 1% da elite universitária do planeta. Universidade, USP, pública e gratuita. Certo? Certo? A USP é gratuita, sim ou não? Não. Não é gratuita. É gratuita porque o aluno que aqui entra não paga um tostão, nem a título de taxa de matrícula, nada. Fato único em todo o mundo, lhes garanto. Mas não é gratuita. Alguém paga, alguém sustenta. Aliás, meus caros, como se costuma dizer, não existe almoço de graça. Todas as vezes que vocês almoçaram aqui e ali, saíram do restaurante sem pagar, alguém pagou. O pai pagou, a mãe pagou, alguém pagou. Não existe almoço de graça. Sempre alguém está pagando. E quem paga pelos estudos de vocês na USP? Quem paga pela vaga que vocês passam a ocupar agora? Quem paga o meu salário? E o salário dos professores e dos funcionários desta faculdade e da USP? Quem paga as contas de luz, água, limpeza, etc.? Quem? Costumo dizer graficamente, e alguns já me ouviram falar assim, que quem paga é a Dona Maria, que acorda todos os dias muito cedo, pega ônibus lotado, por exemplo, na periferia de São Paulo, ou em qualquer outra cidade, mesmo aqui em Ribeirão, ônibus lotado para ir trabalhar, sei lá, de faxineira, ganhando muito pouco para sustentar os filhos com o maior sacrifício, paga imposto, e o imposto que ela paga,
que todos os cidadãos do Estado de São Paulo pagamos, ICMS, que banca esta universidade e esta faculdade. Estão entendendo, então, por que eu falo, por que insisto na responsabilidade? Ah, mas meu pai paga imposto. Está certo. Mas também pagam os pais e mães de muitos que não tiveram a chance de aqui entrar. E isso nos coloca uma grande responsabilidade sobre as costas. Vocês já são maduros o suficiente para compreender isto e assumir essa responsabilidade. E no que deve se traduzir essa responsabilidade? Eu diria que numa atitude de seriedade. E seriedade não tem nada a ver com caras sérias, com ar carrancudo, com mau humor, não. Seriedade é levar a sério os estudos. Seriedade é levar a sério a faculdade. Vocês estão começando uma etapa muito importante das suas vidas. Eu tenho certeza que será uma etapa fantástica, que lembrarão a vida toda com muito carinho. Uma etapa onde construirão amizades, onde adquirirão experiência, maturidade, onde também terão divertimento, porque isso faz parte da vida. Tudo isso marca a vida da gente. Até hoje encontro com frequência com colegas de turma, amigos, e é sempre motivo de alegria. Muitos já são desembargadores, Tribunal de Justiça, promotores no topo da carreira, professores titulares. Tenho até alunos no Supremo Tribunal Federal. Significa que estou ficando velho. E isso tudo é muito gratificante, porque parece que foi ontem que eu me formei, né, Rubens? Parece que foi ontem que nós saímos dos bancos do Largo de São Francisco. Esses anos da faculdade que vocês iniciam hoje, passam muito rápido. Serão, assim, espero, anos muito bons, marcantes, divertidos até. Mas isso tudo não pode fazer com que vocês se esqueçam dessa seriedade, que é levar a sério a faculdade. Ou seja, estudar para valer, esforçar-se para render e retribuir tudo o que estão recebendo, volto a dizer, de graça, e sair daqui com a melhor formação possível para serem, no dia de amanhã, excelentes profissionais, advogados, juízes, promotores, defensores, procuradores, docentes, etc., com competência, ética, comprometimento com o futuro do país e sentido de justiça e cidadania. E essa atitude de que falamos agora deve se traduzir em coisas muito concretas, muito pequenas. Querem ver? Assiduidade e pontualidade nas aulas. Por exemplo. Se já não tem esse hábito da pontualidade, é bom que comecem a adquirir, porque vocês vão precisar da pontualidade na vida profissional. O advogado que chega atrasado na audiência simplesmente perde a causa. Assim de simples. Ai, mas o ônibus atrasou. Ah, mas não sei o quê. Eu digo lá na Faculdade de Direito, lá no São Francisco, nos alunos, né, Rubens, que faz muito tempo que o trânsito em São Paulo deixou de ser vis maior. Porque não tem nada de imprevisto. Quer chegar pontual? Saia antes. Outro ponto. Respeito pelos colegas, professores, funcionários. Respeito. Olha, como é fácil criticar. Só que antes de criticar o outro, vamos olhar para nós. Vocês têm todo o direito de reclamar se os professores não estão levando a sério a faculdade. Tenho certeza que não tem nenhum aqui que faz isso. Mas se, por hipótese, tiver, vocês têm todo o direito. O professor tem que ser pontual, o professor tem que ser assíduo, não pode mandar qualquer um dar aula no seu lugar, tem que preparar a aula, tem que ser justo e assim por diante. Mas antes de vocês colocarem o dedo
na cara do professor, façam um exame de consciência. Para ver se vocês estão levando a sério. Respeito. Estudo sério, constante. Como gostaria de ver aquela biblioteca maravilhosa, lotada de alunos estudando em qualquer intervalo. Ah, que aconteceu? Vai lá. Você precisa estudar. Lógico, tem também as festinhas, né? Tem também as competições. Aliás, por favor, todos se inscrevam na Atlética, tal, participem. Essa maravilha que é a nossa bateria estouro, né? Todo mundo participando dessas coisas fantásticas da vida da faculdade. Mas, estudar. Vocês estão aqui para quê? Para passear? Para passear eu vou para London, né? Com camiseta do meu amigo aí, para Dallas, né? Não, estamos aqui para trabalhar, para estudar, para se formar. Outro ponto, ética. Olha, o corruptinho de hoje é o corrupto de amanhã. Você começa colando na prova, assinando pelo amigo, o que é crime, hein? Falsidade ideológica. Você começa com essas coisinhas e você termina na Lava Jato. Termina mesmo. Termina mesmo. Isso tudo que estamos aqui agora falando não é um pregão, uma pregação moralista. É atitude. E é a postura de cidadania com coerência e sinceridade de que o Brasil tanto precisa. Meus queridos calouros, aproveitem os próximos 5 anos de suas vidas nesta faculdade sem medo de serem felizes, mas com responsabilidade. Porque é no exercício responsável dos próprios deveres e obrigações que encontramos a nossa mais plena realização e a nossa alegria. Seus pais que o digam. Parabéns a todos, ao trabalho e viva a Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. Obrigado. Para integrar a mesa, convidamos a professora doutora Maísa de Souza Ribeiro, vice-diretora da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Registramos a presença dos professores Rubens Bessac, Gustavo Assede Ferreira, Cíntia Rosa Pereira de Lima e professora Eliana Franco Nemet, professor José Antônio Ribeiro de Oliveira Silva, todos docentes da casa. Em continuidade, teremos a palestra Conheça os Departamentos, que será ministrada pelo professor doutor Gustavo Assede Ferreira. Gustavo Assede Ferreira é chefe de departamento e professor associado do Departamento de Direito Público desta faculdade. Foi presidente da comissão de pós-graduação desta faculdade no período de 2014 a 2017. Para proferir a palestra Conheça os Departamentos, convidamos o professor doutor Gustavo Assede Ferreira. Bom dia a todas e a todos. Cumprimento a mesa em nome da nossa diretora, a professora Mônica Herman. Cumprimento aí a plateia em nome do nosso professor Nuno Coelho. Bem-vindos à Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Foi me dada aí a missão de falar um pouco sobre a estrutura departamental. Um dos erros, dos muitos que nós cometemos eventualmente na graduação, é não ter a menor ideia de como a faculdade e os seus órgãos públicos, ou seja, as suas partes, são compostas. Às vezes nós passamos pelos bancos escolares e não temos a menor ideia da diferença entre
a comissão de graduação, o departamento de direito privado e processo civil. Isso nos custa, porque com isso nós não conseguimos compreender a estrutura que nos cerca, os direitos e deveres que temos. É importante conhecer o órgão público, Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, e como ele se insere dentro da Universidade de São Paulo. Isso faz parte da sua formação acadêmica. E vejam bem, nós vamos falar isso rapidamente no final dessa fala, do futuro da sua vida profissional. Né? Porque, de novo, eu vou repetir isso algumas vezes, aqui vocês passarão conosco 5 anos. Vocês terão pela frente, Deus queira e Deus permita, mais uns 60, 70 daqui para frente. E lembrando as palavras do professor Inácio, né, nós estamos aqui para, com firmeza de propósito e seriedade, levar uma vida acadêmica, profissional e pessoal a sério. Seriedade é a chave e a palavra para quem pretende vencer um mercado de trabalho tão difícil, tão complexo, em uma sociedade tão difícil e tão complexa. Falando um pouco dos departamentos, né, a estrutura, quando você quiser aprender o que é uma universidade, a primeira coisa que você faz é consultar a sua legislação básica. A legislação básica de uma associação, de um ente, de uma universidade, de um órgão público, do que valha, normalmente vem precedida de um estatuto. A USP tem um estatuto. Estatuto significa, na verdade, o que é a USP. O estatuto demonstra o que é a universidade. O segundo documento importante que você precisa avaliar é o regimento geral da instituição. O regimento geral diz como ela funciona. Então lembre-se, isso vale para uma associação e vale também para uma pessoa jurídica de direito público, no nosso caso. Né? O que é estatuto? Estatuto é o que é a instituição. Regimento, como ela funciona. Aonde você tem que procurar o que é o departamento? No estatuto e no regimento geral da instituição. Tá? Então vamos lá. O estatuto, os departamentos, eles estão no estatuto da USP, nos artigos 51 e seguintes. É claro que num primeiro dia de aula, você não precisa anotar. Mas nos outros dias, uma coisa bastante importante para você na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Direito aqui, é ter sempre alguma coisa na mão para anotar. Não confie, ainda que jovem, né, que você vai se lembrar de tudo. Você não vai. Então, e não olhe para o seu colega do lado e diga, depois eu pego o caderno, as anotações dele. Tenha as suas anotações. Ter anotações próprias significa estudar. Você estuda durante as aulas. Você estuda durante as palestras. Anote. Tenha para si a informação que você recebeu. Porque se você for como eu era, se eu não anotasse, mesmo na faculdade, eu não me lembrava depois de meia hora. Não é? Então, marque. Artigo 51 e seguintes. O que fala? Vamos rapidamente, né? O que fala o artigo 51 e seguintes? Para a gente começar a entender o que são os departamentos. O departamento é a menor fração da estrutura universitária para os efeitos de organização didático, científica e administrativa. Vejam bem, imaginem um corpo humano. Essa é a universidade. Né? A faculdade seria um dos órgãos, né, dentro da universidade, Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. E dentro desse órgão há outros órgãos, e nesse caso, os nossos 3 departamentos. Assim se divide a Faculdade de São Paulo. Pode imaginar como Brasil, estados e municípios, certo? Essa é a divisão. E aí você vai me perguntar, mas eu ouvi falar que tem comissões. O professor Nuno vai falar sobre comissões aqui, sobre estrutura, é o presidente da CG, vai falar um pouco sobre os passos do aluno na graduação, né? É bem verdade, mas as comissões significam, né, colegiados por área, ou por tema, ou por braço, ou por o que faz
né, por competências da universidade. A universidade trata de ensino, em pós-graduação e graduação, de pesquisa e de cultura e extensão. E, portanto, nós temos essas 3 comissões. Comissão de Cultura e Extensão, Comissão de Pesquisa, Comissão de Graduação, Comissão de Pós-Graduação. Entende? Nós estamos aqui falando das atividades. Elas coordenam as atividades. Quem cria disciplinas e quem congrega os docentes para as atividades, é bem verdade, são os departamentos. Só mais um artigo para vocês, do Estatuto, artigo 52. Cabe ao departamento, obedecida a orientação geral dos colegiados superiores, elaborar e desenvolver os programas delimitados de ensino e pesquisa. Então, as disciplinas, vocês vão observar no site da FDRP, nos sites, no Júpiter, conheçam os sistemas USP, né? As disciplinas são precedidas de letras, DFB, DPP, DDP. Essa é a origem departamental, entendeu? Departamento de Direito Público, Departamento de Filosofia e Disciplinas Básicas, Departamento de Direito Privado e de Processo Civil. Entende? Então você consegue localizar aí em qual departamento foi criada a disciplina. É claro que ela é depois gerida pela comissão de graduação, que cuida, trata da graduação, mas ela é criada na célula máter, que é o departamento. Segundo inciso, cabe ao departamento ministrar isoladamente ou em conjunto com outros departamentos disciplinas de graduação em pós. Terceiro, ministrar os cursos de extensão universitária. Quarto, organizar o trabalho docente e discente. E aqui um ponto importante. É o departamento que responde pelo docente. Então vejam, se você tem um problema com um docente em sala de aula, como bem lembrou o professor Inácio, isso pode acontecer, em que pese primeiro você deve olhar dentro do seu coração para avaliar se o problema é o docente ou se o problema é você, porque isso pode acontecer também, né? Ao departamento, ao colegiado do departamento, ao conselho do departamento e à sua chefia, que vocês devem se reportar. E, de preferência, por escrito. Porque essa é a nossa forma, essa é a maneira de se formalizar algo, escrevendo e assinando, né? O que é muito importante. Organizar e administrar os eventuais laboratórios, promover a pesquisa, promover a extensão de serviços à comunidade, encaminhar à congregação anualmente o relatório das suas atividades, né? Essas são as atribuições dos departamentos. Os departamentos têm 2 órgãos apenas. Um conselho de departamento, que é o órgão máximo, colegiado, que toma as decisões pelos departamentos, e uma chefia, que é aquele que conduz e preside o conselho departamental, entre outras atribuições. Essa é a estrutura departamental. A FDRP possui 3 departamentos. O Departamento de Filosofia e Disciplinas Básicas, que hoje conta com 7 docentes. Né? Nós temos aqui o professor Alessandro Irata, o professor Nuno Coelho conosco. O Departamento de Direito Privado e de Processo Civil, que conta com 13 docentes. Nós temos aqui o professor Zé Antônio, a professora Cíntia Rosa conosco. E o Departamento de Direito Público, que conta com 18 docentes, do qual eu sou um dos representantes aqui presentes, e a professora Eliana Franco Neme, na segunda fila, também é uma professora nossa do departamento. Esses departamentos, eles congregam, mais ou menos, um conjunto de disciplinas afins ou topograficamente colocadas no início da grade curricular, como é o DFB. Né? Essa é a estrutura que os senhores devem conhecer. Para procurar a secretaria dos departamentos, basta que os senhores vão à sala 207 do bloco D de dado. Lá estarão a Josiane, secretária do Departamento de Direito Público, a Daniela, secretária do Departamento de Direito Privado e de Processo Civil, e o Luiz Gustavo, secretário do Departamento de Filosofia e Disciplinas Básicas. Eles ficam na sala 207D,
qualquer dúvida atinente aos departamentos, vocês podem consultar esses 3 funcionários que têm uma larga e longa experiência e muita dedicação no trato com vocês, alunos, e conosco, docentes. Isto posto, eu queria fechar a minha fala, essa minha breve fala, apenas lembrando algumas coisas ditas pela sua fala, professor Inácio, a partir da seriedade, com enfoque complementar até. Senhores, eu sei que com 18 anos, muitos de vocês saindo de casa, esse é um momento, para muitos, de júbilo, que vocês vão se lembrar por toda a vida. Ter uma república, né? Ou morar sozinho, ter uma maior autonomia de vida, porque independência a gente só tem quando a gente paga as nossas contas, né? E ainda assim devemos muito respeito a pai e mãe, mesmo pagando as nossas contas, né? Mas dá uma maior autonomia, não dá? É óbvio que dá. Saiba usar a autonomia e a confiança que seus pais, tios e avós queridos depositaram em vocês. Esse é o primeiro fator importante. Não importa quais os problemas que você teve ou enfrentou até aqui. Agora é a hora de você construir o resto da sua vida. Esse é o primeiro dia do restante da sua vida. E são desses 5 anos, é a partir daqui, do dia da sua formatura em diante, que você vai saber quem você é. A faculdade de Direito, diferente de outras faculdades, o curso de Direito, diferente de outros cursos, ele não decide o seu mercado de trabalho por você se formar. Há algumas profissões onde você consegue empregos, posições, com relativa facilidade. Medicina, você sempre vai achar um plantão, alguma coisa, né? Uma maneira, um concurso público mais acessível, né? Você consegue achar um caminho para ter uma remuneração média digna dentro de um país que tem dificuldades. Algumas engenharias também podem ser citadas como exemplos de mercados de trabalho mais acessíveis. Basta realizar uma faculdade razoável, uma boa, que eu consigo trabalhar dentro e fora do Brasil, né? O direito não. O direito te traz uma grande gama, uma vasta gama de oportunidades, como o professor Inácio bem colocou, né? Concursos públicos, advocacia, pública e privada, concursos públicos da docência, da magistratura, do Ministério Público. Você tem N oportunidades. Pesquisa científica, estrito sensu considerada, né? Há muitas oportunidades. Só que há muitos bacharéis de direito Brasil afora. Nós somos em muitos. E o sol, ele não brilhará para todos. Bastante cuidado com o que você faz com 5 anos de faculdade. Você pode dizer, eu vou correr atrás depois. Mas para quê? Se aqui você tem a oportunidade de ter uma aula na segunda-feira de manhã e depois, em meras 2 horas de estudo, no começo da sua tarde, fixar os conhecimentos dentro do seu cérebro, daquilo que você acabou de aprender. Estudar diariamente é uma bênção. Conseguir ter a disciplina para estudar diariamente, de segunda a sexta, é a chave para o seu sucesso. Lembrem-se, a palavra de ordem é seriedade, firmeza de propósito. Coloque a sua vida na linha do tempo. São 5 anos de faculdade que precedem, Deus queira de novo, pelo menos mais 60 anos de vida. Vale a pena estudar aqui ou não? Com 25 anos, 23, 24 anos, você está formado. Se você estiver bem informado, eu garanto a você, você terá sucesso profissional em qualquer carreira jurídica que você abraçar. E os finais de semana estão livres, hein? Quem estuda diariamente não estuda de fim de semana. Churrasco, festas, tudo.
É, moderação. Até porque se você for imoderado na sua vida pessoal, eu garanto que você não estuda todo dia, né? A imoderação é a chave do fracasso. Você pode fazer tudo na vida. Quase tudo. Desde que seja de maneira moderada. Portanto, meus amigos, bem-vindos à Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. É um prazer tê-los conosco nesses próximos 5 anos. Podem nos procurar quando tiverem as suas dúvidas, as suas angústias, as suas agruras, mas tenham sempre dentro de vocês o que nós esperamos de vocês. E falo aqui pessoalmente, o que eu espero de vocês é seriedade e, sobretudo, firmeza de propósito. Bem-vindos. Na sequência, teremos a palestra Vida Universitária, Possibilidades e Desafios, que será proferida pelo professor Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho. Professor Nuno é presidente da Comissão de Graduação e professor associado do Departamento de Filosofia do Direito e Disciplinas Básicas desta faculdade. Para proferir a palestra, convidamos o professor Dr. Nuno Coelho. A modernidade. Muito bom dia, caras alunas, caros alunos, ingressantes na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. Muito bom dia, professora Mônica, professora Maísa, professor Inácio, professor Irata, autoridades acadêmicas presentes a esta sessão, que tem a responsabilidade, no momento ímpar da história brasileira, de, dedicando parte da sua vida, da sua carreira, defender a universidade nas suas características essenciais para o nosso sucesso, para defender a autonomia, para defender a gratuidade, para defender a excelência. Né? O trabalho de vocês é extremamente importante neste momento, mais importante, cada vez mais importante, como também da Júlia e do Rafael, a quem cumprimento, como autoridades acadêmicas oriundas do movimento estudantil, né, lideranças acadêmicas, a quem também incumbe uma responsabilidade extraordinária neste momento. Gostaria de agradecer a oportunidade de encontrá-las neste momento inaugural do curso de vocês para falar um pouco sobre a vida universitária. Eu, quando ingressei na universidade, eu tinha acabado de fazer 17 anos, como muitos de vocês, no primeiro dia soube que passaria o resto da minha vida dentro da universidade. Sabia que dedicaria a minha vida profissional, a minha vida pessoal a estudar, a lecionar, como efetivamente tenho feito desde então. Muitos de vocês farão uma carreira como a nossa, a de todos nós aqui presentes, professores, a quem eu cumprimento também, não é? Gostaria muito de cumprimentar e agradecer pela convivência dos professores aqui presentes, né? Especialmente o professor Gustavo, que dedicamos a vida a construir a universidade. Muitos de vocês passarão esses 5 anos ou um pouco mais e depois seguirão, não é? Como o país precisa, avante com seus projetos, com as suas profissões, com as suas cidadanias. Muito bem. Começa agora o ciclo do ensino superior, tendo se encerrado o ciclo da educação básica, não é? Vocês que percorreram largos anos de muito aprendizado e que agora será mobilizado parcialmente. Acho que a primeira experiência nossa ao entrar na faculdade é perceber um certo desajuste entre tanto quanto nós fomos obrigados a estudar para ingressar na universidade
E o quanto dessas coisas que vocês estudaram de trigonometria, geometria espacial, química orgânica e etc., que será aparentemente, provavelmente será mesmo totalmente inútil aqui nos nossos estudos jurídicos. Não é? Servirá, eu aprendi isso com o tempo, para ensinar e ajudar os nossos filhos, as nossas filhas, quando eles passarem por esta etapa. E servirá para a vida também. O fato é que há muita coisa que seria importante que fosse estudada no ensino, na educação básica e que infelizmente não é, preparando o futuro aluno de direito. É algo que nós precisamos seguir discutindo. Vocês então concluem a educação básica, ingressam agora no ensino superior, que se divide que é da responsabilidade das instituições de ensino superior. As instituições de ensino superior são uma espécie de que as universidades são, as instituições de ensino superior são um gênero de que as universidades são uma espécie. Nem todas as instituições de ensino superior são universitárias, como vocês sabem, eu creio. Muitas são simples faculdades isoladas. Algumas são faculdades integradas. Outras são centros universitários, mas não são universidades. Somente as universidades caracterizam-se por oferecer, por desenvolver, por seus alunos, professores e funcionários, de modo indissociável, ensino, pesquisa e extensão. E é isso que nos singulariza aqui, e é este o primeiro convite que nós trazemos para vocês. Vocês não estão mais numa instituição de ensino. Isto aqui não é uma instituição de ensino apenas. É uma instituição de ensino, pesquisa e extensão. São os nossos 3 pilares, são os nossos 3 compromissos de cada um dos professores, de cada um dos alunos. E o desempenho, cursar, passar, ganhar experiência nessas 3 diferentes atividades será essencial para o sucesso acadêmico e profissional de vocês. O ensino é um dos pilares da universidade responsável pela transmissão, pela tradição, pela entrega de uma geração para outra, do saber que foi construído multimilenarmente no nosso caso. Não é? Nós aqui temos uma responsabilidade extraordinária. A nossa geração recebeu um conhecimento que foi construído ao longo de milênios, e nós temos que passar esse conhecimento para vocês. O ensino consiste nisso. A pesquisa consiste na nossa responsabilidade de fazer este conhecimento avançar, de produzirmos novos saberes, de criticarmos o saber antigo, né? De percebermos a novidade das exigências da sociedade, das novas configurações da tecnologia, das novas exigências do meio ambiente e etc., para produzir saber jurídico que dê conta dos desafios de realização da pessoa humana no novo contexto. Para isso, nós temos muitíssimos projetos. Alguns professores, todos os professores aqui são líderes de grupos de pesquisa, cada um na sua área, em direito constitucional, em direito civil e direito digital, em direito do trabalho, em direito administrativo e direito internacional, em história do direito, em teoria do Estado, em direito romano. Cada um desses professores é uma liderança nacional, uma liderança internacional na área em que atua. E tem grupos que estão abertos para que vocês possam participar com projetos de iniciação científica e outras muitas oportunidades para que vocês aprendam métodos de pesquisa científica, aprendam a escrever artigos científicos e possam formar-se cientistas do direito. O terceiro pilar é o pilar da extensão universitária, que é aquele pelo qual nós somos desafiados a dialogar com a comunidade e levar, ao mesmo tempo em que estamos fazendo a entrega, a tradição, o ensino do conhecimento existente, e ao mesmo tempo em que estamos fazendo a produção do conhecimento novo, fazermos também em diálogo com a comunidade a aplicação do conhecimento novo, levando então para as comunidades o saber jurídico por meio de projetos das mais diferentes naturezas. Projetos pelos quais nós ensinamos direito para meninos e meninas do ensino médio, pelo qual
Nós fazemos consultoria de direitos humanos, ajudamos comunidades que não têm acesso à moradia, fazemos mediação, enfim, há dezenas de projetos importantíssimos aqui que fazem com que a faculdade se insira na cidade, na região de Ribeirão Preto. É totalmente diferente um curso que você possa fazer em que você apenas entra na sala de aula, ouve o que o professor tem a dizer, participa da aula, discute, não é? As aulas não são só os professores falando, não é? As aulas somos nós discutindo naturalmente, mas é completamente diferente se você só assiste às aulas e estuda para as provas ou se você se empenha em projetos de extensão e em projetos de pesquisa. Por quê? Porque o direito é um saber prático. O que é que significa isso? Significa que é um saber para fazer alguma coisa, é um saber para agir, é um saber para decidir, para participar de decisões como advogado ou promotor, ou para tomar decisões como juiz. E o saber prático é como nadar. Não adianta você saber ler livros e livros sobre como se nada bem. Se você não experimentar, você não saberá nadar. Por isso, essa característica do saber prático que caracteriza a nossa ciência exige que vocês se integrem em projetos que deem a possibilidade da prática. Vocês são a 4ª turma de um novo projeto político-pedagógico que reinseriu, que procura valorizar mais a prática no dia a dia. Vocês perceberão que tem disciplinas que são exclusivamente práticas. Nas disciplinas normais, tradicionais, também a prática está inserida. Então, no próprio ensino, a prática também já está integrada. Aproveitem essas oportunidades, porque vocês serão profissionais muito melhores, vocês vão se sentir muito mais seguros. No dia que vocês formarem, entrarem passarem no concurso, entrarem no gabinete de vocês, formarem-se, entrarem no escritório de advocacia e começarem a trabalhar, entrarem no fórum, na delegacia, etc., que só ficou dentro da sala de aula escutando e lendo livros estará apavorado. Como aconteceu comigo. Outros estarão à vontade, porque já terão conhecido aquele lugar, aquele território, já terão tido a oportunidade de participar de debates dentro do fórum e etc. Por isso, aproveitem estas oportunidades. Mas a universidade não é só ensino, pesquisa e extensão. A universidade também é arte. É um lugar para que vocês tenham contato com a arte, que vocês façam a arte. A universidade também é cultura, também é esporte. A universidade também é política. Vocês estão convidados a participar dos empenhos, dos processos de discussão política e dos processos de gestão da universidade. Processos pelos quais vocês podem ajudar a decidir os rumos, escolhendo quem será o chefe do departamento, quem será o diretor ou a diretora da faculdade. E no dia a dia da faculdade, por meio dos conselhos que o professor Gustavo há pouco referiu, criticar as nossas decisões, nós professores, nós somos quase supremos aqui na faculdade. Nós somos quase absolutos, não é? Nós somos quase. Vocês têm uma participação muito pequena, mas vocês têm essa participação. E acreditem, esta participação dessa minoria sempre faz diferença. Nós sempre acabamos por tomar decisões diferentes, todas as decisões, de acordo com a minha experiência, eu acredito, a de todos os presentes. Quando a representação discente está ausente da reunião, apesar de ela ser 1 ou 2 alunos entre 10 ou 20, as nossas decisões sempre são diferentes quando os estudantes estão presentes. Então participem, porque isso é bom para vocês, é bom para a faculdade, é bom para vocês como comunidade, não é? Mas também é bom do ponto de vista da construção profissional de vocês. Quem passa por essas experiências, né, como a Júlia e o Rafael, quem passa por essas experiências de participar da congregação, participar do centro acadêmico, participar da União Estadual dos Estudantes, da União Nacional dos Estudantes, dos conselhos regionais e nacionais e dos encontros nacionais de estudantes de direito, não é? Aprende coisas que não se aprendem dentro da sala de aula. Tem oportunidade de falar, de discutir, de argumentar, de fazer acordos, não é? De forjar o seu caráter como alguém que cumpre acordos ou como alguém que não cumpre acordos.
não é? De saber articular, de saber pensar, então, contextos políticos, que são os contextos do direito. Visto sob um certo ângulo, o direito é pura política, sob certo ângulo, fique bem claro. Porque o direito foi inventado pelos gregos, os mesmos que inventaram a polis. Não é? Está ali o professor Alessandro Irata pensando, não, quem inventou o direito foram os romanos. Exatamente. Vem o professor Inácio, que é um aristotélico, e faz a conciliação. Então, a participação nessas instâncias, nesses organismos estudantis, ensinará a vocês coisas que em nenhum outro lugar da universidade vocês aprenderão. Assim como é extremamente importante também participar das iniciativas de internacionalização, para que vocês possam, por meio da internacionalização, ou por meio dos convênios nacionais, que nós também estamos celebrando, não é? Vocês serão a primeira turma que terá a oportunidade de participar dos novos, muitos convênios de cooperação nacional que trarão alunos das mais importantes universidades públicas brasileiras, públicas e privadas brasileiras, para cursarem semestres letivos com vocês. Então, a partir do próximo semestre, nós vamos ter alunos da Federal da Bahia, do Amazonas, do Paraná, nas salas de aulas de vocês. E vocês terão a oportunidade de passar semestres letivos em Curitiba, em Salvador, em Belém, em Manaus, todas cidades maravilhosas. Por que é importante tudo isso? Porque o direito, sendo uma ciência prática, e tem tanto a ver com política no bom sentido, não é? O sucesso nosso no direito depende muito de como nós acalentamos ao longo da vida, construímos redes de relacionamento. E esse é o último conselho que eu quero dar para vocês. É muito importante, será muito importante daqui a 20 anos, os colegas que vocês, as amizades, os relacionamentos, não é? E a credibilidade que vocês estão construindo agora, junto às pessoas que estão do lado. O colega que está aqui do lado, o colega que eventualmente você vai conhecer quando fizer um intercâmbio lá em Curitiba, se for um exemplo, né? O colega que você vai conhecer num congresso da UNE, que você vai conhecer no Encontro Nacional de Estudantes do Direito, você vai reencontrá-lo décadas depois em empenhos profissionais, isso fará de você um profissional completamente diferente. Então, todas essas oportunidades que a universidade dá, e que apenas uma universidade dá, podem ser, se forem bem aproveitadas, decisivas para o sucesso pessoal, que é mais importante mas também importante para o sucesso profissional de vocês. A última coisinha. Nós estamos preocupados aqui em construir um ambiente que seja propício para o sucesso profissional e para o sucesso pessoal de vocês. Para isso, nós lidamos com algumas dificuldades. Nós vivemos um tempo, uma certa fase do capitalismo, da sociedade, em que a juventude, todos nós, nos mostramos exageradamente competitivos, acreditando que o nosso sucesso depende fundamentalmente de sermos bons na competição. É bom parar para pensar a respeito disso. Ser um bom competidor não se mostra na vida prática um bom caminho para o sucesso profissional e para o sucesso pessoal. Nós nos esforçamos por reconstruir aqui o ambiente da faculdade para que ele seja menos competitivo e seja mais cooperativo. De maneira geral, pessoal, nós teremos outras oportunidades de falar sobre isso. Uma competência cooperativa é mais eficaz para a felicidade, para o sucesso profissional, para o sucesso pessoal, do que uma competência competitiva. Vamos trabalhar para tornar a nossa faculdade um ambiente cada vez mais cooperativo e cada vez menos competitivo. Isso é essencial para que a saúde mental da nossa comunidade possa ser preservada. Nós temos tido problemas graves de sofrimento mental, de dificuldade de adaptação à faculdade, à vida universitária e etc. Nós estamos à disposição de todos aqueles e aquelas que sentirem qualquer tipo de desconforto na sua integração à faculdade, ok? Nós logo passaremos para vocês alguns instrumentos e algumas formas de acolhimento, para que nós possamos ajudá-los. Mas a ideia-chave é nós sermos menos competitivos, mais cooperativos,
para que podemos ser todos bem-sucedidos, felizes. Desejo a todos muito sucesso, muita felicidade. Obrigado. Registramos a presença da professora associada Rosana Horto, da Universidade de Sassari, e do senhor Salvador Piliu, pesquisador também da Universidade de Sassari. Em sequência, teremos a aula inaugural Ser Bacharel em Direito, que será ministrada pelo professor Alessandro Irata. Alessandro Irata é presidente da Comissão de Recepção aos Calouros 2019, é presidente da Comissão de Relações Internacionais e professor associado do Departamento de Filosofia do Direito e Disciplinas Básicas desta faculdade. Convidamos o professor Alessandro Irata. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar a mesa aqui, presidida pela professora Mônica Herman, nossa diretora, o professor Inácio Corrêa, nosso primeiro diretor, a professora Maísa, nossa vice-diretora, Júlia, representante do centro acadêmico, e Rafael, o representante da Atlética, que tanto colaboraram também para a realização dessa semana de recepção aos calouros. Cumprimento a todos aqui do público presente, meus colegas, professores da casa, professora Rosana Horto, grande amiga da Universidade de Sassari, universidade parceira da Universidade de São Paulo, especialmente da Faculdade de Direito aqui de Ribeirão Preto, todos os funcionários aqui presentes, alunos presentes de todos os anos e familiares dos ingressantes da 12ª turma da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, a nossa turma aqui de 2019. Por último, mas mais importante, obviamente, cumprimento a todos os alunos do primeiro ano, cumprimentando, dando todos os parabéns para o início dessas atividades, o ingresso na Universidade de São Paulo, o início dessa fantástica jornada, que o clichê diz que vão ser os 5 melhores anos das suas vidas, mas é clichê porque é verdade, né? Então, clichê existe porque tem algum motivo, né? Então, sejam todos muito bem-vindos para esse período muito especial da vida dos senhores. Agradeço o convite da professora Mônica para presidir a Comissão de Recepção dos Calouros, uma semana que foi feita, obviamente, especialmente para os senhores, pensando nas mais diversas atividades para esse início dessa jornada, para integração com os alunos da faculdade, com o corpo docente, com toda a estrutura da faculdade da Universidade de São Paulo, dentro do possível de uma semana de atividades. Mas saibam que foi feita com muito carinho e pensando nos senhores. E agradeço também o convite da professora Mônica para fazer essa aula inaugural com o tema Ser Bacharel de Direito. O professor Inácio relembrou, também me lembrei agora, quando eu estava do outro lado, já são 22 anos agora, foi o saudoso professor Carlos Alberto Bittar, que fez a minha aula inaugural lá no Salão Nobre da São Francisco. Então o tempo passa mesmo. Nosso tema, bacharel de direito, os senhores vão perceber que para o direito a terminologia, a linguagem é muito importante. A professora Mônica sempre fala que nós somos os data venia, né? Então vamos começar com o termo bacharel em direito. A palavra bacharel, na verdade, tem origem latina, o professor Nuno já adiantou que eu vou sempre por essa linha, vamos ver depois também, mas diretamente ela vem da palavra do inglês antigo bachelor, que aparece pela primeira vez em uma fonte de 1297, ou seja, no final do século XIII, significando então jovem cavaleiro. E depois começam essas aparições, também significando solteiro, bachelor em inglês também significa solteiro, jovem membro de uma sociedade, e assim por diante. A palavra latina, que tem muitas vezes, nós vamos ver isso nas aulas de direito também, romano também, uma origem incerta, a palavra bacalaris, que vem do latim médio bacalaria,
e o bacalarius, que seria o bacharel, que significava o jovem agricultor, o jovem condutor de uma produção agrícola, chegando a essa palavra aí de um latim mais tardio, bacca, que na verdade significa também vaca. O que também nos traz uma série de dificuldades para fazer a etimologia linear dessa palavra. Vai dar origem, muito provavelmente, no francês antigo, que hoje a gente tem de bas chevalier, ou seja, um cavaleiro de grau baixo, e traz aí a etimologia mais popular, que vem do bacalarius, né, baca lauri, né, baca, essas bagas dos louros, e aí a simbologia da coroa de louros que os senhores aqui têm também aqui na faculdade, né, como símbolo da faculdade que, como vocês já sabem. Então, é daí que vem a origem da palavra, do termo bacharel. E é também no século XIII que a Universidade de Sorbonne, em Paris, começou a dar esse grau acadêmico, o primeiro grau acadêmico, chamado então de bacharel. Era um grau que era obtido depois do final de um período chamado triviums, que tinha triviums, né, 3 então matérias, 3 grandes campos: gramática, dialética e retórica, e que dava esse grau, né, de bacalarius artium, ou seja, um artista. Essa ligação do direito com a arte, nós vamos ver hoje ainda aqui também, lá no direito romano, o Sr. Nuno também já adiantou essa ligação que se tem mesmo. Então, depois disso, se recebia esse grau de bacharel, de bacalarius, da Faculdade dos Artistas, e se passava, então, para o próximo grau de quadriviums, em que esse agregava, então, novas disciplinas. E isso foi se passando. A gente tem também na Europa o grau, hoje pouco utilizado, mas de bacalaureus iuris, ou seja, de bacharel em direito, que é o nosso aqui grau que hoje inicia esse caminho dos senhores na carreira acadêmica. Na literatura, vale a pena citar também, Goethe cita em Fausto a palavra bacalaureus, também com essa ideia de jovem aprendiz e aquele que vai, então, ter essa profissão, o início dessa profissão. Se, por um lado, então, a gente tem que esse título de bacharel tem origem na Idade Média, a profissão de jurista começou, por outro lado, muito antes. Eu não vou dizer, professor Nuno, que o direito começou em Roma, mas também não foi na Grécia, foi na Mesopotâmia, mas é um outro tema. Como o professor Inácio disse, foram os romanos que criaram o direito, começaram a ver o direito como um fenômeno a ser estudado, né, a ciência do direito. E é dali que a gente tem fontes que vão nos contar como era a formação desse jurista em Roma. E antes disso, a gente tem a gente não conhece como isso era feito, né? Então a gente tem, né, com um grau alto de precisão, essa formação dos juristas em Roma, essa formação que os senhores se iniciam hoje, ou já na República, né, as famosas escolas dos sabinianos e dos proculianos, né, os sabinianos fundados por um jurista famoso chamado Sabino, os proculianos por Labeão, que homenageia então Próculos, como então o nome que dá nome a essas escolas. Nós vamos também, posso dizer, nos divertir durante esse semestre com as diversas controvérsias entre essas escolas, né, as posições desses juristas, que são bastante complicadas, mas que mostram então essa primazia dos romanos aqui no ensino jurídico. Um grande jurista clássico, aí um pouco depois, romano, chamado Gaio, que também vai nos acompanhar durante vários semestres aqui, na verdade, né, escreve a famosa obra das Institutas de Gaio, que é uma obra, um manual de direito, escrito no período clássico, ou seja, século II, para alunos de primeiro ano. Então, um manual para alunos como os senhores, para formação de um jurista, né, trazendo então as figuras nos seus 4 livros das Institutas do
que hoje a gente pode chamar de direito privado, apesar também de ter o que hoje a gente vai chamar de direito processual. Então lá, essa belíssima profissão de todos nós tem essa sua origem, podemos dizer, lá no direito romano. Pode fazer um salto também, que é fundamental para entender a nossa profissão hoje, com a criação dos cursos jurídicos no Brasil. Na Assembleia Constituinte de 1823, começa a discussão. Brasil, como os senhores sabem, recém-independente, discute-se a necessidade da criação dos cursos jurídicos para consolidação dessa independência, dada a importância de se criar não só formalizar essa formação acadêmica universitária, especialmente do curso de Direito. Não é à toa que o curso de Direito é o primeiro a ser então implantado formalmente no país. Muito se discutiu nessa Assembleia Constituinte de 1823 sobre o lugar onde se implantar isso. Alguns defendiam na Bahia, outros em São Paulo, que foi o que acabou acontecendo. As disciplinas que iriam fazer parte desse programa, bem como a escolha dos docentes e todos esses aspectos da formação dos primeiros cursos jurídicos do Brasil. Essa Assembleia Constituinte acaba sendo dissolvida em 1825 e a chamada Assembleia Geral Legislativa de 1826 trouxe à tona novamente essas discussões sobre a criação dos cursos jurídicos no país. E também com as mesmas discussões anteriores, a localização, as cadeiras, as escolhas dos lentes, como eram chamados os docentes dessa época, lentes que vem de leitura, porque se lia a aula, como a gente tem em alguns países até hoje, na formação etimológica. Na Alemanha também a gente tem essa leitura. E aí, finalmente é aprovado, na sessão de 4 de julho de 1826, o projeto de lei que vai ser convertido na famosa lei de 11 de agosto de 1827, criando, então, os cursos jurídicos e determinando o funcionamento das faculdades de direito no país. Promulga-se, então, essa lei que criava os cursos, que eram chamados de ciências jurídicas e sociais, tanto na cidade de Olinda como na cidade de São Paulo. Primeiro ano, como curiosidade, a gente vai ver isso depois também, tinha como estudo das matérias do direito natural, direito público, direito das gentes e análise da Constituição do Império e a diplomacia. Nos anos seguintes, o curso se dividia entre o estudo do direito público eclesiástico, direito pátrio civil, direito pátrio criminal, com a teoria do processo criminal, direito mercantil e marítimo, economia política e processo adotado pelas leis do Império. E aí, com todas as dificuldades da implantação dos cursos jurídicos no país, naquele momento, que São Paulo, por exemplo, é uma cidade, é uma vila, que então se desenvolve em torno da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. A Faculdade de Direito do Largo de São Francisco tem uma importância fundamental para o desenvolvimento da cidade de São Paulo e, consequentemente, para o desenvolvimento do país. Então, podemos ver a importância da nossa profissão, chegando até esse número que nós temos hoje, como o professor Inácio lembrou, de mais de 1.300 faculdades de direito do país. Com todas as dificuldades que enfrentamos aqui, mas menos do que eles enfrentaram lá no século XIX, na criação dos cursos no país. Não sei se todos sabem, nós temos esse número de mais de 1.300, que é maior do que o número de faculdades de direito no resto do mundo, que é em torno de 1.200. Então, nós temos no Brasil mais faculdades de direito do que no resto do mundo. Então é pior. Não sei se pior é a palavra, mas 1.500 é pior, né? Podemos dizer que é pior. Então, 1.500 faculdades hoje, que revela, né, pelo menos algo bastante peculiar ou algo de muito errado, porque não tem como a gente ter mais faculdades de direito do que tem no resto do mundo. Vamos voltar lá para o nosso direito romano. A gente viu que o termo bacharel tem uma ligação forte com a palavra arte, né, ou com a arte na Idade Média.
E o direito também é uma arte, mesmo que a gente possa discutir o significado da palavra dessa arte. No nosso famoso primeiro fragmento do Digesto, Digesto 1, princípio, tem uma formulação do jurista Celso, citada por Ulpiano, que diz, ius, famosa citação, ius est ars boni et equi, ou seja, tradução ao pé da letra seria: o direito é a arte do bem, do bom e do justo. Mas a melhor tradução aqui, na verdade, a gente pode discutir isso também durante horas, mas que é o direito num sistema do bom e do justo. Porque essa arte aqui deve ser entendida como um sistema de regras, não só de regras, mas que vão, e princípios que vão sendo, então, né, que tem esse grande objetivo, esse belíssimo objetivo da justiça e do bom. Nessa belíssima citação de Celso, nos mostra, né, essa beleza, porque não, e complexidade do direito. E os senhores, como meus antecedentes já disseram, precisam se preparar para essa beleza e para essa complexidade que estarão presentes a partir de agora na vida de todos. A faculdade, nos 5 anos de sua graduação, como vocês poderão já ter uma pequena amostra nessa semana de recepção, vai proporcionar, com intensa colaboração dos senhores, proporcionar essa preparação para o direito. Obviamente temos aulas, leituras, seminários e discussões que vão ser a base da formação dos senhores, mas como o professor Nuno lembrou muito bem, não é só o que tradicionalmente a gente imagina, né, ou antes de entrar na faculdade a gente imagina o que a gente tem de possibilidades, oportunidades dentro de uma faculdade, uma universidade. A pesquisa é fundamental, o desenvolvimento de cada um dos senhores, o desenvolvimento da universidade. A universidade tem na pesquisa um dos seus grandes pilares, e a nossa faculdade sempre se destacou como um grande polo de desenvolvimento de pesquisa. A iniciação científica, que é um dos primeiros contatos dos senhores com a pesquisa, sempre foi destaque na nossa faculdade e certamente será continuar sendo com a colaboração dos senhores nos próximos anos. Então, nós temos nos destacado dentro da própria Universidade de São Paulo, frente à Faculdade de Direito também do Largo de São Francisco. Eu lembro quando eu era aluno, mal se falava em pesquisa científica, tudo bem que são 22 anos, mas tinham pouquíssimas bolsas, por exemplo. Exatamente. Sempre a gente tem a vocação de pesquisa, sempre desde o início da faculdade. Nós temos mais bolsas em número absoluto de iniciação científica nos últimos anos do que a São Francisco, sendo que, obviamente, nós temos muito menos alunos, o que não é só proporcional, né, o que mostra a primazia da pesquisa na faculdade dentre os seus docentes, mas especialmente também entre os seus alunos. Assim como as atividades de extensão, esse outro fundamental pilar da universidade, proporciona esse contato com a sociedade mais diretamente. A universidade também tem como função, também tem como objetivo esse diálogo próximo da sociedade, e especialmente nós do direito, uma ciência social aplicada, como a gente pode definir, temos essa vocação natural da aplicação do nosso conhecimento para a sociedade, de transmissão desse conhecimento para a sociedade e de aplicação do que é produzido aqui, tanto pelo seu corpo docente como pelo seu corpo discente para toda a sociedade. Aproveitem todas essas oportunidades que a gente tem durante a universidade. Não posso deixar de falar, na parte da tarde eu falarei melhor, das atividades de internacionalização e de intercâmbio. Nós temos uma série de possibilidades que vão enriquecer a carreira de todos, proporcionando então uma grande formação, uma formação sólida para todos os senhores. A formação do bacharel de Direito é muito complexa, como os senhores já devem imaginar ou percebido durante essas nossas falas aqui do dia de hoje, mas também é muito bela. Essa beleza da nossa profissão, a Mônica sempre diz que é a melhor profissão que se tem, e é verdade, necessita desse conhecimento teórico aprofundado.
que vai ser aplicado, por outro lado, nas atividades mais cotidianas da nossa sociedade. E aí que está boa parte dessa complexidade. O direito está presente em todas as situações cotidianas, que, por isso, nos leva a serem chamados, nós, juristas, nós, bacharéis de direito, a atuar diariamente nessa sociedade. E precisamos, então, estar preparados para todas essas situações. Essa beleza de atuar na sociedade em busca, por que não, da justiça e criar e moldar uma sociedade melhor. Sociedade que fica cada vez mais complexa, levando o bacharel de direito a desafios constantes e diários que tornam nossa vida mais complexa também. Novas tecnologias, todo o direito digital relacionado à internet. Tá ficando cada vez pior, mas não tinha nada quando eu estudei isso. Nem existia internet, na verdade, direito. Então, todos os problemas jurídicos que advêm dessas novas tecnologias, nós vamos precisar estar preparados para isso. Falamos de proteção de dados recentemente, todas as questões da corrupção que se desenvolvem, infelizmente, cada vez mais, crimes dos mais diversos, que precisam ser tratados, regulados, decididos, defendidos, por nós, bacharéis em direito. Então, e sempre vão correr situações novas. Diariamente nós vamos estar diante desses novos desafios. E eu costumo dizer que o direito sempre corre atrás. Que o mundo fático é anterior, é mais rápido do que a gente. Então a gente sempre vai precisar estar correndo atrás. E para correr atrás disso, a gente precisa estar sempre preparado. Que os desafios serão sempre maiores. Por fim, gostaria de contar uma história também da antiguidade. E aí sim, lá na Grécia Antiga, professor Nuno, sobre o pintor Apelles, que era conhecido como o pintor mais famoso da Grécia Antiga. Plínio, o Velho, o descreveu como aquele que superou todos que vieram antes e todos que vieram depois. Conta-se que Alexandre, o Grande, só se deixava retratar por ele. Também em tom de anedota, dizia-se uma vez que ao pintar o quadro de um cavalo, atingira tamanha perfeição que os cavalos relinchavam ao ver esse quadro, porque pensavam que era um animal de verdade. E é também Plínio o Velho que relata um famoso episódio desse pintor. Apelles trabalhava assiduamente, pintava todos os dias novas obras, e tinha sempre o mesmo procedimento. Após terminar uma obra, ele colocava exposta ao público e se escondia para escutar a opinião dos passantes, escutar a opinião das pessoas que vissem a sua obra. Então ele tinha sempre essa preocupação de escutar a opinião não de outros pintores, não de outros artistas, mas de pessoas comuns, e que elas viam as suas obras em primeira mão. E um desses dias, ele estava escondido e escutava os comentários do público, um sapateiro passou e disse que as sandálias pintadas naquele quadro estavam com suas tiras de couro trocadas. E aí, escutando isso, Apelles fica sensibilizado e durante a noite ele corrigiu a obra e expôs de novo no dia seguinte. No dia seguinte, esse mesmo sapateiro passou pela sua obra e, orgulhoso de ter visto as sandálias então corrigidas, comenta: as sandálias estão corretas, mas a perna aqui não está muito boa, não. Começou a dar palpite de tudo. Apelles então sai do esconderijo e reprime o sapateiro com a célebre frase: Nessutor ultra crepidam, ou seja, não opine você, sapateiro, além das sandálias. Esse brocardo tão famoso nos faz pensar também na atualidade. Em tempos de fake news, de juristas de Facebook, lembre-se sempre de como achismos não nos levam a lugar nenhum e de como é importante o conhecimento sólido, verdadeiro, que proporciona essa nossa formação. Então, sejam todos bem-vindos à melhor profissão do mundo, sejam bem-vindos à melhor faculdade de Direito do Brasil. Muito obrigado. Bom,
Finalizando as atividades do período da manhã, teremos um intervalo para almoço. Retomaremos as atividades às 14 horas no anfiteatro desta faculdade, que fica localizado no primeiro piso. Agradecemos a presença de todos.